Amém. Graça e paz a todos. Amém. Vamos à palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O tema da mensagem é o que fazer para ver Deus fazer. Esse tema é só para ajudar a gente a pensar, tá? Sobre Romanos 12. Amém? Esse texto é bastante conhecido, né? É um texto muito usado, muito lido pelos cristãos. Assim diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque nós estamos na Tua casa. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua vontade. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Quando essa carta foi escrita, Roma era considerada como o centro do mundo, e a igreja cristã, ela tinha o seu local lá. Os apóstolos organizaram uma igreja em Roma. A carta de Paulo aos Romanos, ela é chamada também de Grande Manifesto Cristão. Essa carta é considerada como a parte principal do Novo Testamento. E se você for estudando do capítulo 1, todos os capítulos, você vai ver que na carta aos Romanos, a palavra lei aparece nessa carta por 78 vezes, a palavra justiça aparece 66 vezes e a palavra fé vai aparecer 62 vezes, né? Então, quando a gente olha para essas três palavras-chave, a gente já tem uma ideia do tema central dessa carta aos Romanos. Se a gente fosse definir, o tema central dela seria mais ou menos assim: pelo princípio da lei, da fé, nós somos justificados diante de Deus. Somos justificados diante de Deus. Conforme está em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Então, organizando o estudo da carta de Paulo aos Romanos, para a gente poder entender a organização dela, a gente percebe que Paulo dividiu a carta aos Romanos em 4 categorias. Primeiro, a ira de Deus. Segundo, a graça de Deus. Terceiro, o plano de Deus. E quarto, a vontade de Deus. Paulo vai usar 11 capítulos dessa carta, os primeiros 11 capítulos, para falar sobre as promessas de Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai ficar falando sobre as promessas de Deus, e ele chama essas promessas de Deus, aqui no capítulo 12, de misericórdia de Deus, ou compaixão de Deus. Então, são várias promessas que Deus faz do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, o capítulo 12 que nós lemos aqui, nesse início, é como se fosse um convite. Ou seja, o capítulo 12 vai nos ensinar o que nós devemos fazer para que Deus possa cumprir todas as promessas que Ele fez do capítulo 1 ao capítulo 11. Estão entendendo a organização? Então, por isso que nós precisamos entender o significado de Romanos 12. É um texto muito conhecido pelos cristãos, mas a gente precisa entender qual é o propósito de Romanos 12. Deus está nos dando um caminho para que a gente possa receber todas as suas promessas. Por exemplo, vamos ver quais são essas promessas chamadas misericórdias de Deus. Do capítulo 1
até o capítulo 4, Paulo diz que nós, pecadores, fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Ele diz: nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 5, Paulo diz que agora nós temos acesso a Deus e temos a esperança do céu. Já do capítulo 6 ao capítulo 8, ele diz que nós estamos livres da lei do pecado e temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa, né? E no capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo diz que todas as promessas de Deus serão cumpridas. E no capítulo 12, que é o nosso tema, ele fala o que nós precisamos fazer para que Deus cumpra essas promessas feitas em 11 capítulos. Compreenderam o que eu estou falando? Então, resumindo, todos os capítulos de 1 a 11 estão condicionados ao capítulo 12. Esse capítulo 12 aqui é um convite, né, para a gente poder mudar de vida. Mudança de vida. Transformações que nós precisamos viver para que todas as promessas de Deus se cumpram em nós. Paulo vai nos ensinar usando 3 etapas. A primeira parte, ele vai nos ensinar que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Na segunda parte, ele vai falar sobre a transformação de mente que nós precisamos ter. E na terceira parte, ele vai falar sobre como experimentar a vontade de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E para que a igreja possa conseguir chegar nesse ponto, desses princípios do capítulo 12, Paulo vai fornecer 2 coisas importantes para a igreja, que essas coisas são importantes para nós. Ele vai ensinar sobre incentivo espiritual, ele vai nos ensinar, nos incentivando espiritualmente. E a segunda estratégia dele vai ser usar a dinâmica moral. Vai ensinar sobre espiritualidade e vai ensinar sobre moralidade. Esse é o propósito do capítulo 12. Amém? Então, a primeira coisa a ser observada, já que nós queremos passar por um processo de transformação, de mudança, para que nós possamos alcançar todas as promessas de Deus como cristãos, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, nesses versículos, é o público. Qual é o público do apóstolo Paulo? Ele está escrevendo para crentes. Por isso que ele vai dizer assim, logo no versículo 1 do capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando para crente. Está dizendo para os crentes, nós precisamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizer, nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Nós precisamos entender. Quando a gente fizer essas 3 coisas, nós vamos conseguir alcançar todas as promessas de Deus. Então, quando Paulo se dirige para a igreja, a gente já imagina, pô, se nós somos igreja, se nós somos convertidos, se aceitamos Jesus, nós precisamos passar por alguma mudança? Nós já não mudamos na conversão quando nós aceitamos Jesus? Então a primeira coisa que a gente aprende é que a mudança necessária que nós precisamos, ela não acontece na conversão. A primeira coisa, Deus já está renovando a nossa mente, já está mudando a nossa condição, nos ensinando isso. Nós não mudamos na conversão. As coisas acontecem no decorrer da caminhada com Deus. Por isso que ele está dizendo para uma igreja, vocês têm que mudar. Vocês precisam oferecer o corpo de vocês como sacrifício vivo a Deus. Vocês precisam renovar a mente de vocês. Vocês precisam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você fala isso para cristãos? A gente entende que esse povo já está sabendo. Então Paulo está mostrando para a gente que a igreja ainda está lidando com uma mentalidade velha. A maioria das pessoas dentro das igrejas estão ainda trabalhando com uma natureza antiga, com a mente antiga. A mente não mudou. Por isso que ele fala para a igreja. Esse é o primeiro ponto, né? Então nós precisamos entender. Quando a gente se converte, isso não significa que as coisas mudam de uma vez. Nós vamos mudando no caminho. Amém?
Ainda no versículo 1, na segunda parte, ele vai dizer assim: que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o corpo como sacrifício vivo é uma palavra técnica para sacerdócio. Igreja, entenda essa linguagem, é muito importante. Vamos entender o significado daquilo que Paulo está ensinando para a igreja, isso é poderoso. Essa é a carta mais importante do Novo Testamento. Ele está dizendo que nós precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Linguagem, técnica, sacerdotal. No Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifício a Deus no altar, e o sacrifício tinha que ser morto. O animal teria que ser sacrificado, o sangue derramado. Ele está dizendo que assim como os sacerdotes no passado ofereciam sacrifícios sobre o altar, eles ofereciam sacrifícios mortos. E hoje, como igreja, nós precisamos oferecer sacrifícios vivos. Aí mudou, né? Mudou. Então a ideia aqui é o seguinte: se Cristo morreu por você, você deve pelo menos viver por Cristo. Compreende isso? Ele está dizendo: se Cristo glorificou a Deus na sua forma de morrer na cruz, nós precisamos glorificar a Deus na nossa forma de viver. Em vida, vivendo, nós temos que ser um sacrifício para Deus. Ter uma vida sacrificial. Um estilo de vida sacrificial na presença de Deus. Então, ser cristão não é andar frouxo. Ser cristão não é viver do jeito que a gente quer. A gente tem que viver nesse compasso do sacrifício todos os dias. Só assim nós vamos conseguir alcançar as promessas de Deus. Entender que nós somos um sacrifício vivo na presença de Deus. Deus quer usar o nosso corpo para tocar o mundo. A única forma de Deus tocar o mundo é usando a igreja. Por isso que você é o templo do Espírito Santo. Ele usa o seu corpo para tocar o mundo. A igreja precisa entender isso. Ainda no versículo 1, ele fala que esse sacrifício, esse ato de se sacrificar em vida para Deus, é o nosso culto racional. Culto racional, o que significa culto racional? Culto lógico. Sabe aquele negócio? Tem lógica ou não tem lógica? Aí a gente tem que começar a pensar como igreja, porque na maioria das vezes o que a gente vê nas igrejas é uma coisa sem lógica, coisa que não faz sentido nenhum, mas a gente está assistindo, a gente está ouvindo, a gente está engolindo, a gente está aceitando coisas que não tem lógica nenhuma. Quando o apóstolo Paulo diz que o nosso culto tem que ser um culto lógico, racional, é quando você olha para o culto e diz assim: esse culto faz todo sentido, isso tem tudo a ver. Mas a maioria das vezes a gente não está entendendo nada, a gente não está entendendo os comportamentos das pessoas, as atitudes das pessoas, e a gente está aceitando em nome de Deus. Paulo disse: não é assim, igreja, vocês não têm que aceitar coisas que vocês não estão entendendo direito. Vocês não têm que aceitar coisas que são confusas, coisas que saem do altar que são confusas. A gente tem que entender, isso é culto racional. O que é um culto racional? Culto racional é aquele culto que você assiste o que você tem vontade de assistir. Não é o culto que as pessoas estão te empurrando, te obrigando, você tem que engolir isso. Não, a gente assiste o que a gente gosta de assistir. O culto racional é o culto que você recebe ele voluntariamente. Eu quero participar do culto, eu quero ir no culto. Culto racional é o culto que não fere a nossa consciência. Sabe? É um culto que não fere a consciência, mas ele nos influencia a mudar a nossa vida. Compreende o que eu estou falando? Para a gente poder mudar a nossa conduta. Isso é culto racional. Culto racional é o culto que você chega e fala assim: yes, isso faz sentido. Isso tem tudo a ver. É isso aí, é isso aí. É isso aí que eu acredito. É isso aí. Isso é culto racional, gente. Não é culto maluco, não.
Não é culto mentiroso, não é culto de engano, de enigmas, não. De coisa que só pastor entende, não. É um culto que a gente tem que entender. Afinal, o Espírito que está na gente está em todo mundo. O culto racional é o culto onde as pessoas são confrontadas pela palavra de Deus e levadas a refletir sobre o seu estilo de vida errado. Isso é culto racional. Leva a gente para pensar. O que Paulo está dizendo é que a prática do culto racional, do culto que a gente entende, do culto que a gente aceita, do culto que a gente gosta, faz com que a nossa mente fique exposta à verdade. Você está entendendo? Você vai ficar exposto o tempo todo à verdade. A verdade vai ficar falando assim na sua cabeça o tempo todo, porque você se abriu. É o culto que você entende, é o culto que você aceita, é o culto que tem tudo a ver. Então você está exposto constantemente à verdade de Deus. E quando você se expõe à verdade, a verdade muda você. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então quando você está exposto às Escrituras, a massificação das Escrituras na nossa mente provoca a mudança que precisamos. Compreendeu, igreja? No versículo 2, na parte A, ele disse assim: não sede conformados com este mundo, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo que você não pode deixar o mundo apertar você em seu próprio molde. O mundo faz assim, aperta a gente no molde dele. Já fez molde? Já modelou massinha no molde? Quando você era criança, você pega a massinha, bota no molde, aperta. O mundo faz assim com a gente, pega a gente, aperta no molde dele e faz a gente do jeito que quer. A gente vê isso. Você não pode fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo. Nós vivemos numa sociedade que está sendo modelada pela internet, pelos youtubers, pelas redes sociais, pelos programas de televisão, pelos cantores, pelo cinema. As pessoas olham o cara do cinema e quer ser igual. Se o cara faz uma coisa, se veste de um jeito, a pessoa quer se vestir também igual, quer falar igual, quer usar a mesma gíria. Então, nós estamos sendo modelados pelo mundo. E Paulo disse: não deixa o mundo apertar vocês, comprimir vocês no molde dele. Por isso que a palavra é não sede conforme. Não deixa o mundo dar forma na sua família, não deixa o mundo dar forma no seu estilo de vida, não deixa o mundo dar forma na sua conduta, mas sede transformados, seja moldado no molde de Deus. Amém? Nós estamos falando de mudanças que a gente tem que viver para que nós possamos experimentar o melhor de Deus. Temos que resistir a tudo isso. Amém? O apelo de Paulo, quando ele fala assim, rogo-vos, está pedindo. Ele está implorando para a igreja. Eu peço insistentemente para vocês, eu imploro para vocês, pois irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo. Então, se Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que a mudança é possível. Se ele chega a apelar para a igreja, ele está dizendo que toda a mudança que a igreja precisa viver é possível de acontecer, gente. Por isso que ele está insistindo. Então, a igreja, ela precisa ser um lugar onde se ensina que a mudança é possível. Não interessa que mudança seja. Toda mudança é possível. Nós temos que falar sempre isso aqui. Toda mudança é possível. Por isso que Paulo está insistindo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Outra coisa que ele está dizendo aqui nesse processo de mudança, além de dizer que a mudança é possível, a mudança que você precisa viver, que eu preciso viver, para alcançar as promessas de Deus é possível, ele diz, mas sede transformados. Sede transformados significa que é um processo.
É processual. É processual. A mudança é processual, gente. Não é instantânea. Puxa vida, nós vamos ter que mudar muitos conceitos na religião. Porque a religião tem nos ensinado que a mudança acontece no evento. Vamos no evento que a mudança vai acontecer. Vamos no encontro que a mudança vai acontecer. A mudança não acontece no evento. A mudança sempre acontece no processo. É processual. Por que é processual? Porque Paulo está usando a palavra aqui para transformação, é uma palavra não muito aplicada na Bíblia, poucas vezes. Ele usa a palavra metamorfose. É transformação no grego. Metamorfose. O que implica metamorfose? Que tipo de transformação é essa? É uma transformação que ela acontece em estágios distintos, fases diferentes, por isso que é processual. Não dá para a gente mudar no estalo, não dá para a gente mudar com oração, com imposição de mãos, no falar do pastor, num decreto do pastor. A gente não muda, assim, a gente muda no processo da caminhada cristã. Nós estamos mudando todos os dias. Eu estou mudando como pastor, todos os dias. Você está mudando todos os dias como marido, como esposa, como filho, como ministro. Todos os dias você muda. Pastor, mas eu não sinto mudança. Existem coisas que você não sente, mas que estão acontecendo dentro de você. Amém? Como é que a gente pode entender esse princípio melhor, então? Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, onde é que ele vai usar mais uma vez essa palavra metamorfose. Escuta, vocês vão entender que tem tudo a ver. Ele disse: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, metamorfose de novo, de glória em glória. Nós não somos transformados de glória, nós somos transformados de glória em glória. Entendeu o compasso? De glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É processual. Mais um versículo para você entender isso. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda do justo, o caminho do justo, o desenvolvimento do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Até quando você vai discutir que transformação e mudança é um evento? Até quando que nós pastores vamos ensinar isso para as pessoas? Que a gente muda no estalo, a gente muda no evento, no encontro, na festa que a gente faz, no processo, no curso. Você vai pagar, mas você vai mudar. É isso que o pessoal do coach está fazendo hoje. Você paga 2.000, sua vida muda. Eu queria que fosse assim também. Eu gostaria que fosse assim, mas a Bíblia diz que não. Que nós estamos girando nessa roda já faz tempo. Estamos mudando ainda. Percebe? Tem muita coisa para mudar. Muita coisa para mudar. A gente aprende com Paulo aqui que a mudança que acontece em Deus, estando em Deus, cada um de nós, ela é processual. Mas sede transformados. Sede transformados. Mais um ponto. Ele diz: rogo-vos. Ele está mostrando para a gente que a mudança é o resultado de uma escolha e não de uma imposição. É uma escolha. Você não precisa dizer para a sua esposa: você tem que mudar.
Você tem que ir na igreja. Você fala para o seu marido não é assim? Você não fala assim? Eu canso de ver crente fazendo assim. Você tem que ler a Bíblia. Você não vai na igreja, você vai para o inferno. É assim que você fala para o seu parente? Você tem que. Esse tem que. Não é assim que funciona. A gente tem que querer a mudança. A gente tem que ouvir a voz de Deus e querer mudar. Porque a mudança, ela precisa acontecer de uma forma voluntária, espontânea. É o resultado de uma escolha. Tem que escolher mudar, senão você não muda nunca. Porque Paulo não está dizendo para eles assim, vocês têm que mudar, hein? Vocês têm que ser transformados. Ele está dizendo, rogo-vos, irmãos. Eu estou pedindo para vocês, gente, apresenta o corpo de vocês como sacrifício vivo a Deus. Se vocês querem alcançar as promessas de Deus. Renova a mente de vocês. Sejam transformados pela renovação da mente de vocês. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Poxa, eu peço para vocês, façam isso. Então ele está argumentando, porque ele entende que realmente mudança é o resultado de uma escolha, e não de uma imposição. Por isso que ele está pedindo. Então, ao invés de você dizer assim para o seu parente, para a pessoa que está próxima de você, você tem que, é melhor você orar. É melhor você orar. Eu estou cansado de dizer assim, gente, não insiste. Não insiste. Ora pela pessoa, faz um convite leve. Hoje tem um culto na minha igreja, hein? Vai ser uma benção. Se você quiser ir, estamos juntos. Se você não quiser, tudo bem. Pode ser na próxima. Aí quando você volta do culto, você fala assim, foi uma benção, você perdeu. É assim? A pessoa vai começar a perceber. Ok? Então mudar é uma escolha. Tem que querer mudar, senão não muda. Tem gente que faz de conta que muda para poder agradar o cônjuge. Mas depois volta a ser o que era antes. De vez em quando você fala assim, pastor, meu marido está mudando. Será? Na outra semana, você fala assim, nossa, pastor, voltou a fazer tudo errado de novo. Não estava mudando. Ele só deu uma forçadinha para te agradar, mas ele não estava mudando. Então Paulo está ensinando isso para a gente. Ele diz também que a mudança precisa ser algo pessoal. É algo nosso, não é dos outros. Porque a gente fica assim, vocês têm que mudar. Não, muda você, cara. Muda você, você não tem que querer que todo mundo mude. Muda você, eu mudo, tu mudas, ele muda, nós mudamos, vós mudais. É assim, a gente vai mudando. Porque é um tal do negócio, aí fulano tem que mudar. Poxa, as pessoas têm que mudar, mas isso é cada um tem que mudar por si mesmo. Quem gosta muito de cobrar é porque precisa mudar. Quem gosta de dizer assim, eu estou pronto, precisa mudar. Pessoas que dizem assim, eu sou espiritual demais, os meus filhos não são. Você precisa de mudar. Você é pouco espiritual, porque quem é não fala. Quando você gosta de julgar as pessoas, porque você tem um nível assim, porque você vem na igreja, você fala, eu tenho um nível, né? Isso significa que você precisa mudar muito. Então nós gostamos de dizer quem precisa mudar, nós gostamos de acusar pessoas que não mudaram dentro da nossa visão. E diz assim, se fulano que está comigo mudar, a minha vida melhora bastante. Nada, quem tem que mudar é você. Você precisa mudar, e mudar muito. Quando você muda por dentro, você muda o seu mundo ao redor. Pode acreditar no que eu estou falando. Olha para dentro de você, olha para os seus problemas, olha para o espelho. Olha para o espelho. Você vai descobrir um monte de coisa. Que não é a sua esposa que é ruim, não são seus filhos, sabe? Não é o seu parente, não é o irmão da igreja, é você que é ruim mesmo. É isso. Está no processo da mudança, entender. Por isso que a mudança é um resultado de uma resposta pessoal nossa a Deus. Olha o que está escrito em Romanos 12. Vamos para o versículo 3, parte A.
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Pega um por um. Aqui é pessoal, cada um. Não pense de si mesmo além do que convém. Por isso que a mudança é pessoal. Amém? Ainda no versículo 1, é muito rico, a gente tem que falar, né? Versículo 1, parte A, ele continua dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pela misericórdia de Deus. Então toda mudança, ela só acontece em Deus. Só acontece em Deus. Toda mudança só acontece em Deus. Deus é a fonte da mudança. Por isso que ele está dizendo que ele roga aos irmãos pela misericórdia, pelas misericórdias, pela compaixão de Deus. Então sem Deus a gente não muda. Pastor, mas eu quero mudar para mim poder andar com Deus, eu quero mudar para estar na igreja. Não, você não muda. Você muda com Deus. Por isso que você precisa vir na igreja do jeito que você está. Vem com os carrapichos, vem com a cachaça, vem do jeito que você tiver. Se você fuma, vem também. Se você bebe, vem também. Se você tem amante, vem também, senta aí. Entende o que eu estou falando? Quando você estiver exposto à palavra de Deus, a palavra de Deus vai fazer o trabalho. Se o culto for racional, o culto racional tem poder. Porque o culto é um culto que não fere. É um culto que visita a gente. É o culto que faz a gente pensar: puxa, ó, é verdade, esse cara está falando aí, realmente, né? Aí a gente leva para casa esse culto, leva para casa essa palavra e começa a pensar nos nossos valores. Olha, eu estou sendo mau marido, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. A semente da palavra, ela é plantada no seu coração, mas é plantada em amor, e ela vai germinando em casa. Daqui a pouco o cara que era bravo, que não gostava de igreja, vai perguntar assim para a mulher: quando é que tem culto de novo na sua igreja? No domingo, você vai? Ele já está se arrumando, você não falou nada. Ele mesmo está querendo ir, porque o Espírito Santo está trabalhando no cara. Isso é uma obra do Espírito Santo. O que a gente precisa fazer é culto racional. O que a gente precisa fazer é criar um ambiente onde a nossa mente não é explorada, não é manipulada. É um lugar onde a gente está entendendo o que está se falando, a gente está aceitando, porque a gente entende que é uma coisa lógica, tem que ter lógica. Esse negócio de coisa de Deus não ter lógica, isso é mentira. Tudo que é de Deus tem sentido. Quando você não entende, o pastor fala assim: você não entende, mas você tem que aceitar. Pô, como assim? Esse troço está esquisito demais, né? Então, a obra de Deus é uma obra que tem sentido. Nicodemos não falou isso para Jesus? Ninguém pode fazer o que tu fazes se não for da parte de Deus. Ninguém pode fazer. Ninguém pode trazer essa paz que sentimos se não for Deus. Ninguém pode trazer essa organização, esse silêncio se não for da parte de Deus. Ninguém consegue prosperar se não for da parte de Deus. Nenhum casamento consegue se alinhar se não for da parte de Deus. Então, quando a gente começa a observar o que está acontecendo ao nosso redor, a gente entende que Deus está no lugar, gente. Nós temos que amadurecer como crente. Toda mudança, ela acontece em Deus. Venha como está, venha do seu jeito, venha com o peso que você tiver. Ouça a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, que você vai experimentar a mudança que você precisa ter. E automaticamente, à medida que você se aproxima de Deus, as coisas erradas vão saindo automaticamente da sua vida. Você não vai mais andar com pessoas erradas, você não vai falar coisas erradas. Isso é automático, é a cultura do reino de Deus. Amém? Paulo nos ajuda muito em Romanos 12, no versículo 2, na parte B, ele está dizendo que essas mudanças precisam acontecer, e nós precisamos
experimentar. Olha o que ele vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, embora algumas pessoas achem que não é. Todo mundo pensa que o evangelho é pesado, é difícil, que Deus só quer o pior para a gente, Deus vai fazer a gente virar brega, porque as pessoas pensam que crente é tudo brega, crente não pensa, crente não raciocina, crente não pode ganhar dinheiro, crente tem que ser miserável. Esse é o pensamento religioso. Quanto mais miséria, melhor. Quanto mais burrice, melhor. Não, gente. O texto está dizendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando você vive no centro da vontade de Deus, você tem descanso, você tem conforto, você tem sossego, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se você experimentar realmente viver no centro da vontade de Deus, a sua vida vai ser leve, vai fluir, gente. É bom andar com Deus. Quantos entendem? Deus é bom. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, rogo, pois, irmãos em Cristo, que apresenteis os vossos corpos. Tem uma vida sacrificial diante de Deus. Viva. Se Cristo morreu por nós, pelo menos viva por Ele. Você não precisa morrer por Ele, viva por Ele. Paulo diz: renove a sua mente, não aceitando os moldes do mundo, aceite o molde de Deus, as coisas de Deus. A gente não fala assim, a gente não usa palavrões, nós somos honestos, nós somos justos, nossos negócios são diferentes. É assim que funciona o reino de Deus. Esse é o nosso molde: respeito, justiça, família, honra. Esse é o nosso molde: trabalho, honestidade, isso, lutar uns pelos outros. Paulo está dizendo isso. Molda. No versículo 2, na parte B, ele diz: para que fazer todas essas mudanças? Para quê, gente? Olha o texto: para quê? Para que servem mudanças? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse aqui é um propósito. Por que a mudança ela tem que ser importante para nós? Porque ela tem um propósito. Ninguém muda sem um propósito, ninguém faz nada sem um propósito. O propósito os move. O que Paulo está dizendo, que ele está incentivando a gente é o seguinte: gente, faz as mudanças que vocês precisam fazer, façam as renúncias que vocês precisam fazer. Aí ele dá assim essa fórmula para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês vão conhecer, vocês vão saber, vocês vão sentir qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Esse é o propósito. Então, se nós queremos mudar, precisamos entender que toda mudança precisa estar ancorada num propósito, gente. A gente muda para poder experimentar, a gente muda para poder viver bem, a gente muda por causa do casamento, a gente muda por causa dos filhos, a gente muda por causa da vida espiritual. Se você não tem um propósito para mudar de vida, arranja um, registra um na sua vida. Estou mudando pelo meu filho, estou mudando pela minha família, estou mudando pelo meu casamento, estou mudando por isso, estou mudando pelo meu ministério, estou mudando porque Deus quer, para agradar a Deus. Propósito. Qual é o propósito que move você? Qual é o propósito? Se você não tiver um propósito, você não fica na presença de Deus, gente. Vai mudar para quê? Quem não quer chegar a lugar nenhum vai mudar para quê? Para que mudar? Mas esse propósito aqui é o melhor. Mude para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
É o que nós estamos buscando, né? Nós precisamos conhecer essa vontade de Deus maravilhosa, agradável e perfeita. Por isso que estamos mudando. Por isso que estamos renovando a nossa mente todos os dias. Por isso que estamos aqui expostos à palavra de Deus, sendo massificados pela palavra de Deus. Isso é importante. Num culto racional. E a gente aprende que toda mudança acontece a partir das Escrituras. Porque com o conhecimento das Escrituras, nós vamos perceber que nós vamos conhecer novas crenças e novos valores para a nossa vida. Você não pode mudar uma pessoa sem mudar as crenças e os valores que a pessoa tem. Então uma pessoa, ela tem um estilo de vida, ela tem uma conduta muitas vezes errada por causa da crença e do valor que ela tem interno. O que está movendo uma pessoa violenta? O que está movendo uma pessoa desonesta? O que está movendo uma pessoa imoral? São os valores e as crenças que ela tem por dentro. Ela acredita nisso. Ela acredita que a violência resolve. Ela acredita que ser injusto é melhor, que o dinheiro fácil tem mais valor. Então ela aprendeu isso em algum lugar. Muitas vezes aprende dentro de casa. Existem pais que ensinam os filhos assim: rapaz, você tem que beber para você ser homem. É uma coisa estranha, mas eu já ouvi isso. Filhos falando para mim: pastor, meu pai disse que eu tenho que beber para me ser homem, que eu tenho que fumar para me ser homem. Quando a gente era garoto, a gente tinha vontade de pegar o cigarro e botar na boca para mostrar que a gente era homem, porque a gente tinha essa ideia, né? Achava que homem tem que correr atrás de mulher. Esses são os valores, né? Você tem que correr, você tem que ter 5, 6 mulheres, senão você não é homem. Quando o cara tem mais de uma mulher, ele é homem, né? Quando a mulher tem mais de um homem, o que ela é? É o preconceito, né? É desse jeito. São valores. A gente não conhece o valor da família, não conhece o valor de justiça, não conhece o valor do dinheiro. Por isso que a gente gasta dinheiro de qualquer forma. A gente gasta de qualquer forma, a gente deve às pessoas, a gente não entende o que é ser honesto. São valores que muitas vezes aprendemos com os nossos pais. Conceitos errados a respeito de Deus. Acho que Deus é um Deus bravo, é um Deus que fica cobrando da gente, é um Deus que joga a gente no inferno. Eu mesmo fui crescendo com isso, eu tive que mudar os meus valores. Eu sempre achava assim: eu não vou na igreja porque eu estou com medo de Deus. Quando os crentes iam na minha casa, eu corria para o terraço, ficava escondido. Aí os crentes perguntavam assim: seu filho não está em casa não? Minha mãe falava: estava aqui agora, sumiu, estava lá no terraço ouvindo eles, escondido, até acabar o culto lá em casa. Porque eu não gostava de crente. Primeiro que eu achava que crente era brega. Crente não entendia de moda. Crente era brega, crente era burro. Para ser crente você tinha que ser pobre. Cultura. É cultura. Quanto mais brega, melhor. Aí a gente fala: a gente não pode ganhar dinheiro. Dinheiro é uma maldição. Bom, maldição é dinheiro, hein? Dinheiro é coisa do diabo. Isso são crenças e valores. Você vai pensar que o dinheiro é o diabo mesmo. Aí você fica assim: não pode ter dinheiro, não pode ter carro bom, senão é vaidade. Não pode. Isso está movendo você, está conduzindo você. Quando você não respeita uma mulher, porque você não aprendeu a respeitar uma mulher, né? Você é grosso por isso, porque seu sistema de valores e crenças são esses, né? De maltratar a mulher, tem que ser machão, aprendeu com o papai, né? Machão tem que colocar o dedo na cara da mulher, falar alto, quem manda aqui sou eu, né? Você aprendeu. Aí você chega na igreja, você olha para a Bíblia, é tudo diferente. Quando você está exposto a novas crenças e novos valores, você vai tomar um choque, né? Porque essas estruturas de crenças e valores que você tem serão derrubadas. De repente você vai ser convidado a jogar tudo fora que você aprendeu até hoje. E aí você tem que nascer de novo. Aí você vai nascer de novo. Isso é nascer de novo, né? Colocar as crenças e os valores verdadeiros dentro da gente. Crenças bíblicas. Por isso que Paulo disse: vocês precisam estar apresentando o corpo de vocês como sacrifício vivo. É o culto racional de vocês.
É a presença no culto, é a presença diante da palavra de Deus que vai mudar vocês. Isso vai renovar a mente de vocês. Isso nos ajuda. O que fazer para ver Deus fazer? Isso. Se nós temos várias promessas que começam no capítulo 1 e vão até o capítulo 11, nós temos o desafio no capítulo 12 de apresentar o nosso corpo, de mudar nossa mente e de experimentar a vontade de Deus. E aí as coisas começam a acontecer. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar.